pecadores encontravam graça, mas nem todos se alegravam com isso, porque enquanto alguns encontravam vida, outros se incomodavam com a verdade. Os religiosos observavam cada passo. Suas palavras confrontavam a hipocrisia. Seus milagres expunham a dureza dos corações. E enquanto mais o povo se aproximava dele, mais crescia o desejo de silenciá-lo. Meu Senhor, este judeu maldito, ele está enganando o povo. Ele blasfema em nome de demônios. Ele é uma farsa. Ele realiza sinais e todos começam a segui-lo. Se continuar assim, todos os seguirão. É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. Precisamos prendê-lo. Vamos acabar com isso. Vamos. Naquele momento, o destino da cruz começou a se desenhar. O cordeiro que veio salvar agora seria entregue, não por falta de poder, mas porque esse sempre foi o plano. O sangue que libertaria a humanidade estava prestes a ser derramado. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos, seu impostor! Vamos, seu mentiroso! Vamos, judeu! Vamos, judeu imundo! Judeu imundo! Vai, seu imundo! Vamos! Seu impostor! Vamos! Vai, seu impostor!
esse aqui, que é o tal do rei de Deus. Rei dos judeus? Não pode ser o rei dos judeus, ele é impostor! Não consegue nem ficar em pé? Levanta! Levanta, seu bandido! Vamos lá que eu não tenho dia todo! Bora! Vai! Bora! Anda! Vamos! 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 Vai! Bora! Cadê o mundo? Bora! Vamos! 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 Cadê seu Deus? Salve! É esse? Tu não consegue nem se salvar a si mesmo? Levanta, judeu imundo! Levanta! Levanta! Fica de joelho, vai! Levanta! É por esse homem que vocês adoram? Livra você mesmo! Ele é o impostor! Vai, judeu! Vamos acabar com isso logo! A morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou. A escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, o meu pecado Ele levou.
e um suspiro consumado foi. Mas não foi como se esperou, pois a terra estremeceu e o véu se rasgou. O sacrifício ofereceu e o céu bradou. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Por um momento o céu se acendeu, um brilho que rasgou o céu, atravessando a eternidade. O Rei da vida ressurgiu do jazigo escuro e frio, onde estava o Rei. O divino suspirar nos fez reviver. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador, saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Se curve ante ao Rei dos Reis, e os povos hão de confessar que Ele é o Senhor. Erguei a voz e juntos com os céus cantamos: Santo, cantamos Santo, clamamos Santo, clamamos Santo, que todo ser se curve ante ao Rei dos Reis, e os povos hão de confessar que Ele é o Senhor. Erguei a voz e juntos com os céus cantamos: Santo, cantamos Santo, clamamos Santo, clamamos Santo.
O céu se cala, a terra treme e o sangue do meu filho toca o chão. Muitos olham para esta cruz e veem derrota, veem dor, veem injustiça, veem o fim. Mas antes que o mundo existisse, eu já conheci este dia. Porque o pecado havia separado aquilo que eu criei para viver comigo. O homem se afastou, a morte entrou e nenhuma força humana poderia pagar esta dívida. Nem ouro, nem sacrifício de animais, nem esforço algum da humanidade, pois o preço era alto demais. Então, eu dei o que tinha de mais precioso, meu filho. O sangue nos purificou, está consumado. Início era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte
noite em que tudo é poderoso, esse nome é nome de Jesus. Pensam que a cruz foi o meu fim. Muitos ainda vivem como escravos. O meu sangue não foi derramado em vão. Cada nome um propósito. Cada gota derramada foi um preço. Aonde o meu sangue está, há perdão. Aonde o meu sangue está, há vida. Aonde o meu sangue está, há um recomeço. Eu sou o libertador. Eu sou o Cordeiro que venceu a morte. Eu sou aquele que vive para todos sempre. Aquele que crê herdará a vida eterna. Façam valer a pena. Está consumado. Boa noite, meus irmãos. Eita, cadê esse eco aí, ó? Remove esse eco aí, por favor. Gente, que dizer, hein? Fica difícil até pregar depois de um momento desse, né? Me emocionei bastante. Eu quero parabenizar toda a equipe de teatro, todas as pessoas que trabalham.
Mas uma coisa interessante que eu estava vendo, aonde aconteceu a filmagem, esse bolso é terrível, né? Já foi? Tá aqui, obrigado, irmão, obrigado. E eles falaram que teve que interromper a filmagem exatamente porque houve um quebrantamento dos atores, das pessoas que estavam por detrás das câmeras. Então imagina, irmão, algo assim maravilhoso, né? Então eu estou na expectativa de assistir com você o The Chosen. Quem sabe a gente passa aqui na igreja, né? Quando inaugurar essa 6ª temporada, e vai ser bênção demais. Bom, gente, não vai ser diferente hoje. Quero falar hoje sobre Cristo é a nossa Páscoa. Está aí o tema dessa noite. Vou tentar ser breve. Hoje nós vamos ceiar com o Senhor, amém? Junto nessa comunhão, nessa comunidade. Quer trocar? Bom, suportem esse eco aí, porque a gente está com um problema aí na... Obrigado, irmão. Muito obrigado. Quero abrir com você em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos usar aqui a corrigida fiel, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na corrigida fiel. Paulo ele aponta para a nossa verdadeira Páscoa, que diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós Te louvamos pela Tua fidelidade, pelo Teu grande amor. Obrigado por esse momento, Senhor, através dessa pequena demonstração, dessa peça teatral. O Senhor já falou conosco, Pai. O Senhor já ministrou em nosso coração. E hoje a intenção dessa noite é trazer em memória exatamente o verdadeiro sentido pascual. Que o Senhor possa trazer revelação e entendimento. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento espiritual. Que Teu Espírito possa ser o ministrador dessa noite mais uma vez. Assim nós oramos e profetizamos no nome de Jesus, e todos quanto crê digam amém, amém e amém. Amém. Esse microfone com fio também está a mesma coisa, Deus? Está a mesma coisa? Se não tiver, eu uso com fio mesmo. Não sei, mas tá. Vê se melhora aí, que tenta melhorar. Se conseguir, vai ser bom. Vê se está sem um. Som 2. Esse acho que está melhor, né? Vamos lá. Melhorou. Obrigado. Bom, gente, Paulo fala aqui que Cristo é a nossa Páscoa. Querido, na verdade, a Páscoa, ela não está sobre uma data. Ela está sobre uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nós sabemos que existe um comércio muito grande que envolve muita coisa em nossos dias, no dia de Páscoa. Mas na verdade estamos aqui não é para celebrar o chocolate. Estamos aqui para celebrar, querido, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro. Amém? O sangue de Cristo Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, na corrigida fiel, em 1 Pedro 1, 19 diz: pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então, querido, nós estamos aqui celebrando também o coelho, mas nessa noite estamos celebrando o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista aponta e diz: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, querido, é uma festa principal, talvez a mais importante do cristianismo, porque nela se revela não somente a morte de Cristo, mas como também a sua ressurreição.
A Páscoa, ela revela o maior milagre de toda a história e de todos os tempos. Cristo venceu a morte. E se Ele venceu, nós venceremos em nome de Jesus. Então essa Páscoa, como foi falado aqui, demonstrado na figura de Moisés, quando nós passamos lá para o Êxodo, capítulo 12, onde nós vamos estar vendo que o próprio Senhor instituiu essa data como uma data de celebração, para que o povo judeu viesse a celebrar ao Senhor. A Páscoa, na verdade, nesse momento tão histórico, ela tem dois propósitos. O povo deveria celebrar ao Senhor como estatuto perpétuo, porque essa foi a direção de Deus ao seu povo. Nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 12, no versículo 14. Na Corrigida Fiel, o próprio Senhor ordenando essa instituição da celebração de Páscoa, dizendo o seguinte: este dia vos será por memória, um propósito, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Deus, Ele pede que essa festa, a Páscoa, venha a ser celebrada de uma forma perpétua, em geração em geração. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, celebrando o Senhor, porque Ele venceu a morte. A Páscoa celebra a ressurreição de Cristo, aquele que levou os nossos pecados sobre si. Então aqui no livro de Êxodo, onde foi instituído a primeira Páscoa no Antigo Testamento, onde o povo ele tinha que trazer em memória tudo aquilo que eles passaram no sofrimento no Egito, toda a dor, toda a angústia, toda a aflição, onde estavam subjugados por Faraó na fabricação de tijolos, onde ali havia um jugo pesado. E da mesma forma esse povo também devia celebrar ao Senhor, trazendo em memória um grande livramento que Deus promoveu através também da vida de Moisés em benefício do seu povo. Moisés foi levantado como um grande estadista da história, um grande libertador, que conduziu o povo do Egito até a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Então no Antigo Testamento se inicia a Páscoa. Mas algo interessante, que o autor de Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, ele fala algo muito importante para nós. O que haveria na antiga aliança? O que aconteceu em todo o passado, em toda a história? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não devemos somente ler de forma somente histórica, porque ele também carrega um cunho profético. E o autor de Hebreus, ele trata exatamente isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz a palavra: porque tenho a lei, a sombra dos bens futuros, não como a imagem exata das coisas, nunca, pelo menos sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Então aqui o autor de Hebreus, ele fala que toda a lei, tudo aquilo que foi vivenciado na história passada, tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, exatamente era uma sombra daquilo que estava por vir. É como eu estivesse colocando as minhas mãos e a luz batendo na minha mão e refletindo a imagem sobre esta mesa. É somente uma silhueta, mas você não vê a espessura, a cor, né, a textura da mão. Então a antiga lei, tudo aquilo que foi escrito, exatamente estava demonstrando algo que estava por vir. E tudo que você encontra no Antigo Testamento apontará para Cristo Jesus. A palavra do Senhor, o próprio Senhor lhe fala algo tão precioso para nós. Em João capítulo 5, 39, na Corrigida Fiel, Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna. Pega isso aqui agora. E são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Senhor fala que toda a lei, tudo aquilo que foi profetizado, era a respeito da própria vida de Cristo. Ele fala, as Escrituras testificam de mim. Então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não devemos olhar somente como um cunho histórico, mas sim como um cunho profético. E eu separei aqui, tive o trabalho
de mostrar aqui para vocês essa noite que cada livro aponta para Jesus. Cada livro, ele vai de alguma forma também apontar para Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, Jesus é chamado a semente da mulher. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, ele é o sacerdote, ele é o altar, como também o sacrifício. Quando olhamos para o número de Números, ele é o pilar de nuvem durante o dia e o pilar de fogo durante a noite. No livro de Deuteronômio, Jesus é o profeta prometido. No livro de Josué, Jesus é o nosso general dos exércitos. No livro de Juízes, ele é o nosso justo juiz e legislador. No livro de Ruth, ele é o nosso resgatador. No livro de Samuel, ele é o profeta dos profetas, matador de gigante. No livro de Reis e Crônicas, Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. No livro de Esdras, ele é o reconstrutor. No livro de Neemias, Jesus é o restaurador de muros. No livro de Esté, Jesus é o protetor e o advogado. No livro de Jó, Jesus é o redentor que vive e por final se levantará sobre a terra. No livro de Salmo, Jesus é o bom pastor. No livro de Provérbios, Jesus é a própria sabedoria. No livro de Eclesiastes, Jesus é o verdadeiro sentido da vida e o resto é vaidade. No livro de Cantares de Salomão, Jesus é o noivo amoroso que vem buscar a sua noiva. No livro de Isaías, Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. No livro de Jeremias, Jesus é o olheiro. No livro das Lamentações, Jesus é o profeta que chora. No livro de Ezequiel, Jesus é o rio da vida, trazendo cura para as nações. No livro de Daniel, Jesus é o quarto homem da fornalha ardente. No livro de Oséias, Jesus é o marido sempre fiel, que busca a sua noiva infiel. No livro de Joel, Jesus é aquele que derramará o seu espírito sobre o seu povo. No livro de Amós, Jesus é o restaurador da justiça. No livro de Obadias, Jesus é o juiz poderoso para salvar. No livro de Jonas, Jesus é a salvação de todos os povos e nações. No livro de Miqueias, Jesus é o Messias prometido que nasceu em Belém. No livro de Naum, Jesus é o vingador dos eleitos de Deus. No livro de Abacuque, Jesus é a nossa restituição, alegria e salvação. No livro de Sofonias, Jesus é o rei de Israel. No livro de Ageu, Jesus é o desejo de todas as nações. No livro de Zacarias, Jesus é o rei humilde sobre o jumento. E no livro de Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Você crê? Dá uma salva de palmas ao Senhor, ao Rei da Glória. Várias profecias se cumpriram em Cristo. Os estudiosos falam que foram para mais de 300 profecias cumpridas na vida de Jesus. E quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 12, aonde foi instituída a primeira Páscoa, os judeus celebram essa Páscoa uma vez por ano, trazendo em memória a aflição que passaram no Egito, subjugados por Faraó, mas como também o grande livramento que Deus promoveu a favor do seu povo. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, é fácil identificar que aquilo ali, de uma forma profética, já estava apontando para Jesus. E sobre esse texto, eu quero analisar com você nessa noite, apontando essas verdades para aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo capítulo 12, versículo 1, 14, na corrigida fiel. É um pouquinho longo, mas vale a pena. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro.
O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Diga comigo, à tarde. Tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos. Fala ázimos. Com ervas amargosas. Diga comigo, ervas amargosas. E comerão. Não comereis deles cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixará até amanhã. Fala para o teu irmão, comer o cordeiro inteiro. Mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim vos comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. Comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito, assim diz o Senhor nessa noite. Ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. Querido, quando nós olhamos para essas verdades aqui em cada parte desse texto, tudo isso, como diz o autor de Hebreus capítulo 10, versículo 1, fala que a lei era a sombra dos bens futuros, daquilo que estava por vir. Todo esse sacrifício do cordeiro na época, a uma festa que se iniciou pelo povo judeu, da mesma forma hoje aponta para o nosso cordeiro verdadeiro pascual, que é Cristo Jesus, como Paulo disse. E quando nós olhamos aqui o texto, alguns detalhes importantes, onde fala que o cordeiro deveria ser separado no 10º dia do mês. O calendário judaico é diferente do nosso calendário. O nosso calendário iniciamos em janeiro, mas o calendário judeu se inicia aproximadamente no mês de abril, conhecido também como mês de Nissan. O mês de Nissan foi onde o próprio Deus ordenou, iniciando aquele calendário aos judeus, dizendo: no 10º dia do mês de Nissan, vocês vão separar o cordeiro, mas ainda não seria morto. Somente no 14º dia, o cordeiro seria sacrificado. E algo interessante, os estudiosos estudando as escrituras sagradas do Novo Testamento, em todos os evangelhos sinópticos, você vai encontrar que Cristo, ele entra em Jerusalém no 10º dia de Nissan, no 10º mês, no 10º dia do mês de Nissan, que consideramos como mês de abril. Jesus, ele entra na entrada triunfal sobre um burrinho, onde Zacarias profetiza que Jesus subiria sobre um burrinho e entraria em Jerusalém. Jesus entra no 10º dia do mês de Nissan. Somente no 14º dia, Jesus, ele é sacrificado. Você pode glorificar o Senhor por isso, querido? Então a profecia se cumpriu em Cristo. Quando nós olhamos para o texto que fala que o cordeiro deveria ser macho, perfeito, para o sacrifício, sem defeito, puro, sem mancha ou mácula. Da mesma forma, o Cordeiro de Deus, o nosso Cristo, em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Aleluia! Se cumprindo a profecia sobre Cristo. A palavra me dizer que o Cordeiro deveria ser morto à tarde. E a palavra de Deus fala que na hora nona, Jesus, na parte da tarde, por volta de 3 horas, Jesus é morto. Foi quando foi crucificado. Não deveria quebrar nenhum dos seus ossos. Todos os ladrões que estavam à volta de Jesus foram quebrados seus ossos. Aquilo era para facilitar,
para trazer muito mais rapidez à morte daquelas pessoas. Mas Cristo não foi permitido quebrar os seus ossos. Exatamente um salmo profético de Davi, ele diz isso no Salmo, quero ler aqui para vocês, Salmo 34, versículo 20. Davi ele disse: ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer um deles se quebrará. O cordeiro também devia ser comido por inteiro na mesma noite, cabeça, pernas e vísceras. Pastor, o que isso significa para nós? O cordeiro, Jesus, é a própria palavra. E quando nós recebemos a Cristo, não podemos fazer do evangelho da palavra como um rodízio de pizza. Hoje eu quero comer uma comida legal, uma pizza talvez de portuguesa, mas eu não gosto da pizza mexicana, porque ela é muito apimentada. Querido, a palavra do Senhor vai me dizer que toda a escritura, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça. Não podemos servir a Deus somente para extrair aquilo que nós queremos e achamos talvez conveniente a nós, mas também temos que permitir de Deus extrair algo que precisa ser removido da nossa vida. Por isso que toda a palavra é proveitosa do Senhor, inspirada para nos redarguir, nos ensinar, nos corrigir, para nos guiar. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Então, querido, ele deveria ser morto. E também, da mesma forma, a palavra fala que todo fermento deveria ser retirado da alimentação naquele dia. O que significa isso? O fermento nesse contexto é comparado ao pecado. E por isso eles utilizavam os pães ázimos, que eram pães sem fermento. Mas no próprio judeus, nessa época de Páscoa, não somente o pão, eles removiam o fermento do pão, mas também faziam uma varredura em toda a casa, aonde encontraria algum tipo de fermento, era jogado fora. Exatamente representando que o pecado em nossa vida precisa agora ser removido. Nós não podemos servir a Cristo e ainda ficar presos em alguns tipos de pecado, onde muitas vezes trata isso como pecado de estimação. Paulo fala isso na Nova Aliança, se tratando também da Páscoa, que é Cristo. Quando nós olhamos para Paulo, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 5, versículo 7, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5, versículo 7, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Fala para o teu irmão, meu irmão, você já não é mais uma massa velha, você é uma nova massa. Ele fala, purificai-vos do fermento velho, do pecado velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E se Ele foi sacrificado por nós, o seu trabalho não pode ser em vão. Toda obra, nós temos que olhar para aquela cruz e dizer que valeu a pena. Jesus, Ele quer ver sobre cada um de nós, de tudo aquilo que Ele realizou, como diz em Isaías 53, versículo 11, que todo o trabalho, todo o esforço, todo o amor que foi derramado, todo o sacrifício que foi feito por amor à nossa vida, Deus deseja ver e dizer, valeu a pena. O que Cristo Ele pode dizer por nós? Isaías 53, versículo 11, Ele verá, coloca lá por favor, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará o quê? Satisfeito, com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, querido, nós não podemos negociar, amém, querido? Efésios capítulo 4, versículo 22, 24, só essa aqui na NVI, por favor, Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Querido, hoje nós somos uma massa nova, somos uma nova criatura.
temos hoje uma novidade de vida. Quantos recebe isso? A nossa Páscoa é Cristo. Hoje nós celebramos daqui a pouquinho a nossa Santa Ceia. A nossa ceia nada mais é do que trazer em memória de tudo aquilo que Deus ele fez por amor a cada um de nós. A Santa Ceia é uma representação da nossa Páscoa. Não celebramos como os judeus anualmente, mas a nossa Páscoa ela é diária. Nós trazemos à memória o grande amor de Deus que teve para cada um de nós. Da mesma forma como anteriormente, como o próprio povo, ele passou e trouxe à memória todo o sacrifício, todas as aflições e angústia que sofreram no Egito. Tudo aquilo que aconteceu no passado é uma representação para nós. O Egito representa o próprio mundo. Diabo e os demônios representam o próprio Faraó, como também o seu grande exército. Quando nós olhamos para essa história passada, o nosso Deus, ele nos tirou do mundo, do Egito, da escravidão, onde o mundo estava espiritualmente escravo, mentalmente escravo, demônios, diabo operando em nossa vida, estamos subjugados pelo império das trevas, mas o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos trazendo agora uma novidade de vida. Hoje nós somos livres, como diz a palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. Cristo é a nossa Páscoa. Então, querido, Jesus ele venceu a morte, e quando nós olhamos aqui para a história, que é a peça que retratou muito bem isso, você vai ver que os umbrais foi marcado com sangue na antiga aliança. O sangue do cordeiro, orientado pelo próprio Deus, deveria ser aspergido sobre os umbrais de cada casa. E a palavra fala que o anjo da morte, aonde encontraria aquele sinal, aquele sangue, aquela marca, ele pulava além da marca, ele passava além, por cima da marca. E essa palavra hebraica significa Pessá, aonde significa Páscoa, pular além da marca, passar por cima. E foi isso que aconteceu, não somente na antiga aliança, mas também na nova aliança. Todos nós temos o sangue de Cristo. Quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, todos os nossos pecados nós fomos perdoados. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. A morte já não tem mais domínio sobre aqueles que professam a fé no nome de Jesus. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 55 ao 57, na Corrigida Fiel. 1 Coríntios 15, 55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, você pode dar graças a Deus? Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, dá o melhor salva de palmas que você puder, e dá um bonito glória a Deus para Jesus. Aleluia. Cristo venceu a morte. Aleluia. Essa é a nossa maior esperança em nossa vida cristã, a vida eterna. Paulo fala algo muito legal, querido. Por isso que a Páscoa, ela celebra o maior milagre de todos os tempos. Cristo foi o único homem a vencer a morte. Não foi Kardec, não foi Buda, não foi Maomé, não foi entidade, não foi santo algum. Mas Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vive e Ele reina. Paulo vai dizer algo importante, por isso que nós pregamos, por isso que estamos aqui, por isso que entregamos a nossa vida ao Senhor, por isso que fazemos discipulado, por isso que pregamos o Evangelho, por isso que formamos discípulos. Por quê? Porque o cristianismo está baseado nessa verdade, que Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 14, na Corrigida Fiel. 1 Coríntios 15, 14 diz: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Paulo está falando aqui, olha, se Cristo
Ele não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é em vão. Não precisamos seguir Jesus. Se Ele não venceu, se Ele não é o Rei dos Reis, se Ele não é o Messias, se Ele não é o Emanuel, se Ele não teve poder nem dar conta da vida dele, então por que vamos servir a Cristo? Nós servimos porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão da tribo de Judá. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o homem que habitou no meio de nós, o Filho do Deus vivo, e Ele venceu a morte, querido. E se Ele venceu, nós venceremos, porque é uma promessa. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, no versículo 11, eu amo essa passagem, isso me traz alegria e esperança. Essa vida aqui é temporal, passageira e efêmera, é como um vapor, como diz Tiago. Mas Paulo lhe diz em Romanos 8, 11, diz assim: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vos habita. Quantos aqui receberam Jesus e tem o Espírito Santo? Você tem o selo da promessa. O Espírito mesmo que ressuscitou a Cristo é o mesmo que nos ressuscitará naquele grande dia. Aleluia! Ele é o penhor da nossa salvação. Graças a Deus, Senhor. E quando nós olhamos para tudo isso, eu preciso falar algo para você. Você que talvez foi convidado para estar aqui hoje conosco. Você que talvez nos visita, e muito obrigado pela sua presença. Talvez você que já andou com Jesus e por algum motivo você deixou Jesus para trás. Talvez você que precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Olha que oportunidade Deus está nos dando. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a verdadeira vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele veio trazer salvação para essa humanidade, se cumprindo o que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode glorificar ao Senhor? E toda essa história, tudo aquilo que foi representado, tudo aquilo que já foi pregado e ministrado, eu botei algo no seu colo agora. Qual é a resposta que nós vamos dar para Ele? Todo esse amor extraordinário, maravilhoso, imensurável, não podemos medir. E a pergunta é: o que faremos com tudo isso? O que faremos com esse plano de salvação extraordinário? Uma graça extravagante que foi derramada sobre nós. Quanto favor de Deus! Estamos presos, subjugados nas trevas, no lamaçal do pecado. O nosso destino é a morte eterna. Mas Deus se importou comigo e com você, elaborando um plano de salvação, nos oferecendo para o nosso pecado o perdão. Em lugar de morte, Ele oferece vida eterna. E sobre as enfermidades nós temos cura, que foi alcançada através de Cristo. O que faremos com tudo isso? O que faremos com esse grande amor revelado na pessoa de Jesus? Não faça, querido, como Pilatos fez. Eu estava meditando nessa passagem e algo me chamou a atenção. Numa declaração de Pilatos, ele fala aqui, Pilatos, no texto, é muito interessante, mas aqui ele vai dizer algo aqui em Mateus 27, no versículo 22, na Corrigida Fiel. Essa aqui é a declaração de um governador romano.
aonde ele estava diante do povo, e ao seu lado ali, que estava sendo julgado, estava para decidir a situação de Cristo, o seu destino. E naquele momento ali, Pilatos, ele faz uma declaração, o povo pedindo algo, e ele confuso naquela situação toda. Você vê que ele diz algo aqui que talvez você pode estar dizendo a mesma coisa. Em Mateus 27, 22 ele disse: que farei então de Jesus, chamado Cristo? O que farei com esse Cristo? O que farei com este homem? E todos ali disseram: que ele seja crucificado. Querido, quando olha para essa história e você depende, aconselho você a meditar nessa passagem como eu meditei. Naquele momento ali, Pilatos, ele faz uma pergunta a Jesus e a única que ele responde. Depois Jesus, como cordeiro mudo, não fala mais nada. Ele olha para Jesus e pergunta: vem cá, você é o rei dos reis? Você é o rei dos judeus? E Jesus, ele só responde: tu dizes. Ele começa a fazer outras perguntas dizendo: você não está ouvindo a acusação contra vocês, o que está falando de você? Mas Jesus não respondeu uma palavra. E a palavra vai me dizer que ele ficou impressionado com Jesus. As pessoas pedindo: crucifica-o. Os líderes religiosos, os sacerdotes, fazendo aquele alvoroço, impulsionando aquela multidão a pedir a crucificação de Jesus. E Pilatos olha e fala: mas eu não vejo mal nenhum nesse homem. Esse homem não cometeu nenhum tipo de pecado para que haja condenação. Havia ali uma época, naquele tempo, havia algo que eles colocavam o seguinte: no dia de Páscoa, vamos soltar um preso. Eu creio que Pilatos fez aquilo, talvez assim: cara, eu vou botar aqui um bandidão, talvez esse cara muita ideia, vocês têm direito, é um costume nosso, de soltar um preso, apresentar o Barrabás e Jesus. Vocês vão escolher quem? Porque a palavra vem dizer que Pilatos via que eles queriam condenar Jesus por conta da inveja. Os sacerdotes, os religiosos, mas mesmo esses sacerdotes, líderes religiosos, impulsionavam a multidão: peçam Barrabás, peçam Barrabás. A mulher de Pilatos chega para ele e fala: olha, peraí, aqui em Mateus 27, 19, a própria mulher de Pilatos vai dizer o seguinte: estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo. Em outra versão: não entre na questão desse inocente, porque eu tive um sonho, muito sofri por causa dele. Eu vejo Pilatos cheio de sinais que apontavam que Cristo de verdade era o rei dos judeus, o Filho de Deus. Mas Pilatos, ele apela para uma conveniência e não para uma consciência. A mulher falava, o seu coração falava: esse cara não fez mal algum. Mas por conveniência, para não perder o prestígio, para não perder a popularidade, o seu poder, ele decide lavar as suas mãos. Quantos de nós estamos da mesma forma? Você conhece Jesus? Você tem vários sinais que Cristo é o Senhor. Talvez você já teve várias experiências com Deus tremendas, livramentos, provisões, coisa que só Deus poderia fazer por amor à sua vida. E talvez por uma conveniência, não, porque é mais conveniente eu estar nesse ambiente de popularidade, são meus amigos, e me tornar crente é muito careta para o mundo. Talvez é mais conveniente viver preso no dinheiro de uma forma ilícita, porque você sabe que se aceitar a Cristo, você tem que abrir mão disso. Mas por conveniência, você ainda está apegado em muitas coisas. A quem você está ouvindo? Quem é que vai ditar o destino da sua vida? É o mundo? É a multidão? É o dinheiro? É as pessoas que estão na sua volta? É as amizades que você não quer perder, querido?
Pilatos apelou para uma conveniência, em vez de apelar para uma consciência. E nessa noite, o Senhor Ele te chama. Deus preparou essa Páscoa para você, meu irmão. Deus preparou essa Páscoa para você, minha irmã. Você que estava longe, você que talvez anda perdido, talvez você chegou aqui e pensou que era somente uma peça, uma apresentação. Não, Deus quer ter um encontro de verdade com você. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu destino. Pilatos, ele teve a única oportunidade de receber Cristo como Senhor. E a tradição bíblica da época, apócrifa, historiadores dizem que Pilatos, após condenar a Cristo, a sua consciência de uma forma perpétua o condenava. Historiadores, ainda uma tradição, ainda que seja apócrifa cristã, diziam que Pilatos tinha um costume agora de ficar o resto da vida lavando as suas mãos, com uma consciência perpétua, pesada, onde sentia aquela condenação. E os historiadores falam que ele se suicidou. A única oportunidade que ele teve, ele abriu mão. Talvez a sua pode ser a segunda, a terceira, não sei qual, mas para muitos pode ser também a última oportunidade. E eu quero fazer um convite nessa noite. Se você entendeu essa mensagem, eu estou aqui somente como mensageiro. Como a pastora estava conversando comigo, eu só sou um carteiro. A mensagem é dele. Eu só vim nessa noite trazer uma mensagem para você. Se você crê que Cristo é o Senhor da sua vida, que tudo que Ele passou por amor a você, e que o seu trabalho Ele deseja ficar satisfeito com a nossa atitude de receber Ele como Senhor, eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Você que ainda precisa entregar sua vida a Cristo, você que estava longe, vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, não tenha medo não. Eu quero orar por você, você que estava longe, Jesus. Você que quer renovar a sua aliança com o Senhor. Você que quer entregar a sua vida a Cristo. Não estou pregando igreja, estou pregando salvação, querido. Estou pregando um plano maravilhoso, extraordinário, que a graça nos oferece. Eu convido você a sair do seu lugar. Venha para aqui que eu quero orar pela sua vida. Vem, não tenha vergonha. Eu estou falando de Jesus, o Cordeiro de Deus. Tem mais pessoas, tem na galeria, vem para cá. Você que está na galeria, que você precisa renovar a sua aliança, sai do seu lugar, tenha fé, tenha coragem, não tenha medo. Eu estou oferecendo o maior presente que você pode receber, que é Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Qual é a voz que vai te paralisar, querido? Não dê ouvidos a essa multidão. Não deixe que essa voz, querido, aponte o seu destino, mas que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito tem o poder de curar, de libertar. Vem para cá, tem mais gente, vem para cá. Jesus te espera, querido. Faça valer a pena esse sacrifício por amor à sua vida. Faça valer a pena. Você que precisa voltar para Jesus, corre logo, vem para cá em nome de Jesus. Diga não, Satanás, você não vai me prender. Eu nasci com um propósito. Deus me gerou para um propósito maior. Eu quero o meu Jesus. Aleluia. E eu quero desafiar você que já caminha conosco, mas por conta das amizades, por conta do dinheiro, você está impedido talvez de se batizar, de dar outros passos. Quantas pessoas achando que está na igreja, mas tem que tomar algumas decisões, estão paralisadas na sua vida espiritual, presas ao dinheiro, presas em situações. Deus é maior do que tudo, querido. O que Deus tem para oferecer a você, ouro e prata nenhum pode pagar dessa terra. Então vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá. Hoje vai ter uma grande pescaria nessa noite. Filhos estão retornando para a casa do Pai. Filhos na qualidade de filho pródigo estão voltando. Deus tem veste nova para você.
Deus tem um anel novo, Deus tem sapato para colocar nos teus pés. Eu estou sentindo um cheiro de churrasco. O boi está sendo preparado. A festa no céu, a festa na terra. Aleluia. Qual é a resposta? Não apela pela conveniência, mas apela pela sua consciência espiritual. Estar com Cristo sempre é melhor. Aleluia. Eu convido que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Eu peço aqui os irmãos, ore, os irmãos aqui, líderes de ministérios, vamos orar aqui pelos irmãos. Aleluia. Vamos abençoar essas vidas. Vocês são altamente amados pelo Pai. Vocês são filhos altamente amados pelo Senhor. Pastor, eu acho que não tem um valor. Jesus não morreu por algo que não tem valor. Você tem valor. Ele morreu por sua vida. Eu profetizo que Deus escreverá uma nova história, um tempo de recomeço, um novo tempo, um novo ciclo. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Como Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ore, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Estenda as mãos para cá, você, meu irmão. Vou abençoar essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te louvamos, Pai. Pai, é impossível de não ser tocado pelo teu Espírito diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos nessa noite, através dessa peça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Só é motivo de gratidão, Senhor. É muito motivo de gratidão, Pai, esse grande amor, Pai. Um amor esse tão grande, imensurável. Deus, em nome de Jesus, o teu amor nos constrange, Pai. Obrigado por tudo que tu fez por amor a nós. Celebramos a Páscoa de uma forma perpétua, como estatuto, porque tu mereces toda a honra, glória e louvor. Quantos de nós estamos presos no passado, destruídos, subjugados por demônios, no império das trevas, mas o Senhor aprove nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas histórias transformadas, quantas famílias abençoadas, quantas curas neste lugar, quantas libertações. Deus, em lugar de morte, isso trouxe vida. Aleluia. Para o nosso pecado nos oferece o perdão, Pai. E Pai, nós recebemos porque te amamos, porque entendemos essa obra maravilhosa, essa graça extraordinária, extravagante, esse grande amor, Pai. Oh Pai, recebe o nosso louvor, Pai. Abençoa teus filhos, Senhor. O mesmo sangue está sobre a minha vida, está sobre a vida deles, Senhor. É o mesmo amor, Pai. O Senhor não tem filho predileto, Senhor. Pai, que todo pecado venha a ser lançado no mar do esquecimento. Eu declaro e profetizo sobre a vida desses, Senhor, que eles terão um futuro diferente, que a vida dele transbordarão, que as suas vidas serão vida com abundância, uma vida repleta de experiência, cheias do teu Espírito, com a paz. O inferno não tem mais o domínio sobre a vida deles. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Aleluia! E assim nós profetizamos, Senhor, e nós te adoramos, Senhor, e abençoamos a vida dos teus filhos, os nossos irmãos queridos e amados, onde fazem parte de uma família de Deus, que eles possam experimentar cada vez mais o teu amor, Pai. E assim nós te agradecemos pela vida de cada um, Senhor,
no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas, amém? Deus abençoe. Vocês são lindos, vocês são lindos. Jesus ama vocês, nós amamos vocês. Dá um abraço nessa pessoa, amém. Olha, os irmãos aqui do Acolhe querem dar uma lembrança para vocês. Não vou embora não, fica aqui vocês. Eles querem entregar algo da igreja para vocês. Aí vocês sentam novamente, tá bom? É rápido. Nesse momento, quero chamar o ministério aqui, vão estar louvando, né? Vamos adorar o Senhor, nós vamos estar ceando esse momento. Meu irmão, que coisa linda, hein? Ainda tem ceia, o pacote está completo. Aleluia! Vamos ceiar na presença do Pai. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Aleluia! Vamos chamar aqui os introdutores, nossos amados irmãos. O Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Chamar os introdutores, vem para cá, vamos fazer uma oração. Você que é batizado, você que está em comunhão com o Senhor, participe da ceia. Pastor, eu não sou batizado. Procura a pastora, procura o irmão Nelson, dá o seu nome. Vamos ter em breve uma aula de batismo e nós queremos ter um prazer de descer junto com vocês águas. Amém? Sai de cima do muro. Toma a decisão. Existe uma palavra lá em Joel que diz o seguinte: pessoas que às vezes estão no vale da decisão. Joel 3,14 diz, Joel 3,14: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão. Jesus está voltando, gente. Os sinais estão aí. E hoje você tomou a decisão. Pastor, e aí entrego minha vida ao Senhor, me batize. Como é que fica o final dessa história? Eu quero deixar o último versículo para você. Em 1 João 4,17. A sua história não acaba por aqui, é somente um ponto de partida. Em 1 João 4,17 diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também neste mundo. Jesus, Ele chama para uma aventura, a nos tornar parecido a cada dia com Ele. Aquele que diz que está nele, como diz 1 João 2,6, deve andar como Ele andou. Romanos 8,29 diz que o Senhor nos predestinou para sermos filhos, a imagem do próprio Filho de Deus, amém? A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pai, nós abençoamos cada alimento aqui apresentado ao Senhor, o pão que representa o Teu corpo, o suco de uva que representa o sangue derramado. Nós fazemos esse memorial, Senhor, como assim Paulo diz, trazendo em memória a maneira que nós estávamos sem o Senhor, e hoje a maneira que nós estamos, do grande milagre, de uma grande obra que nós fomos alcançados por intermédio de uma graça, e essa graça tem nome, que é Jesus. A nossa Páscoa realizamos através da Santa Ceia, Senhor, e que o Senhor possa sentar à mesa conosco, e nós abençoamos no nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos louvar o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou.
Despai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
presença de Deus. Ah, Jesus. O Senhor é lindo, Jesus. Qual a declaração de amor que você pode entregar ao Senhor nessa noite? Expresse uma frase, uma palavra do seu coração a Ele. Declare o seu amor, a sua gratidão, a grandeza do Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. A liberdade do Espírito. Oh, presença de Deus. Mais da tua presença, Jesus. Nosso Cordeiro Pascual. Cordeiro perfeito. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, Pai. Oh, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você que está em comunhão com o Senhor, batizado, você que não pegou o seu cálice, tem alguém? Caso você não pegou, levante sua mão que vai um obreiro até você. Amém? Todos pegaram? Tudo ok? Eu quero também falar, não sei se está sendo filmado também, a internet estava caindo, mas você que está em casa, que você pode participar dessa ceia conosco, que essa palavra possa falar aos corações, aonde essa imagem, aonde esse som está chegando, essa mídia, que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, que você possa, talvez você que está voltando para Jesus, você não está renovando a sua aliança, coloque no comentário aí, na sua rede social, a gente vai ter um prazer de entrar em contato com você, e que você que está assistindo também, está em comunhão, possamos juntos estar ceando o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Que todos venham comer do pão em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Traga em memória as obras do Senhor sobre a sua vida. Traga em memória tantas vezes que o Senhor foi atrás de você para falar com você, buscando te resgatar. Traga em memória os livramentos, as provisões, as orações respondidas. Momento que você talvez achou que não daria, mas deu, porque Ele foi contigo. As portas foram abertas. Traga em memória esse grande amor demonstrado naquela cruz por nós. O maior milagre, a maior promessa que se cumpriu em Cristo. A sua cruz, que nos lavou, nos redimiu de todo pecado. Semelhante também, depois se tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, anunciei a morte do Senhor até que venha. Aleluia, querido. Que todos venham tomar do cálice do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele morreu, querido, mas ressuscitou ao terceiro dia,
E Ele vive, Ele reina para todos sempre. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor, querido. Você pode glorificar a Deus. Adoremos ao Senhor, adoremos. Glória a Deus, gente. Eu não queria interromper esse momento de pé, essa mensagem, e por isso eu pedi aos irmãos para estar agora nesse momento, a gente entregando também a nossa adoração ao Senhor, os nossos dízimos, a nossa oferta. Eu quero chamar o irmão Marcos, né, hoje, que está o responsável hoje, né, que está orando pelos dízimos e oferta. Vem aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Desde já, mais uma vez, eu quero dizer, Cristo é a nossa. Feliz Páscoa a todos vocês, você que nos assiste, feliz Páscoa que estão em casa, que Deus te abençoe, irmão Marcos. Amém, boa noite, que alegria, meus irmãos, fechando aqui agora com essa missão de trazer o versículo que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, Jeremias 17, do 5 a 8 na NVI, por favor. Ainda um ato de adoração e louvor ao nosso Senhor. O 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitarás nos lugares áridos do deserto, e em uma terra salgada onde não vive ninguém. Maldito é o homem que confia nele mesmo, que confia na própria força do seu braço, no teu intelecto, no seu conhecimento, na tua experiência, no seu currículo, no seu negócio. É aquela pessoa, ou quando nós, no ato de dizimar, de entregar, um ato de fidelidade ao Senhor, ou na oferta, quando nós entregamos um ato do Senhor de generosidade, e nós fazemos cálculos, olhamos para a nossa realidade por vista humana, ou quanto eu produzi, o quanto eu posso produzir para poder entregar algo a mais. Nesse momento é quando nós estamos confiando em nós mesmos. Quando nós confiamos na nossa empresa, quando nós depositamos toda a nossa força, toda a nossa fé,
toda a nossa entrega ao negócio que estamos inseridos, ou a nossa realidade financeira. E aqui essa palavra de Jeremias fala que maldito é o homem que entrega ao Senhor desta maneira. Mas em contrapartida, no 7 e no 8 ele fala, mas bendito é o homem, feliz é o homem, próspero, alegre, é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, a escassez, a dificuldade, uma pandemia. Ele não temerá quando o negócio talvez não ir da maneira que esperava, ou quando bater na porta dele o desemprego, ou quando a economia do país e de mal a pior. Por quê? Porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, no ano da escassez, da dificuldade, porque ela nunca deixará de dar fruto. Aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Salvador, aqueles que reconhecem que Ele vive, como nós celebramos agora há pouco, Ele não entrega o dízimo de acordo com a sua situação financeira atual. Ele não fica fazendo continhas para poder medir o quanto ele vai ser generoso com a boa obra do Senhor. Ele não depende de economia do país, de poder de moeda, de inflação. Ele não depende de poder econômico onde ele está inserido, ou se o negócio está crescendo, ou se está em crise. Por quê? Ele confia no Senhor. Porque a palavra garante que feliz, próspero nós seremos se entregarmos o dízimo e a oferta com ato de adoração, mas confiando no Senhor, não olhando para a nossa situação atual. Então, nesse momento, você está com a oportunidade, meu irmão, de entregar um ato de fidelidade a Deus, de adoração pelo que Ele é, não pelo que nós ganhamos ou pelo qual negócio estamos inseridos. Pelo que a palavra diz que Ele é por isso que entregamos. Pela revelação de quem Jesus é em nossas vidas, é por isso que nós ofertamos de bom coração, alegre, feliz. Então, estamos com a oportunidade nesse momento, meu irmão, dizimar e ofertar no nome de Jesus. Amém, Senhor, obrigado, Jesus. Celebramos o Senhor neste dia, Senhor. Celebramos quem o Senhor é e aqui depositamos. Confiamos em Ti, Senhor. E o Senhor sabe o coração de cada irmão, a necessidade, a realidade financeira atual, Senhor. Que ele possa olhar não com a situação que ele está olhando com o olhar humano, mas com o olhar espiritual, de acordo com o que a Tua palavra diz que nós somos, Senhor. Nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem o poder sobre todas as coisas. Não dependemos de governo, de país, de moeda, não dependemos do nosso trabalho, da nossa força, do nosso conhecimento, Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti, da Tua palavra, Pai. Obrigado por essa oportunidade, que essa palavra, Pai, essa semente venha gerar grandes frutos na Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valeu. Maravilha. Gente, aproveitar esse momento que Mateus vai dar os anúncios. A gente tem alcançado uma comunidade na África através da rede social da igreja. Tem um pastor que procurou, ele
deseja estar até debaixo da cobertura da nossa igreja. A ideia dele é que lá seja uma Ibrenjo na África. Eu falei, não, vamos com calma, tem acompanhado o nosso trabalho já há 3 meses, a gente tem conversado toda semana, toda quarta-feira eu estou tendo uma reunião com ele, a gente está investindo em material, é uma diferença absurda aquilo que a gente vive aqui para a África, né? Até a própria fidelidade do povo por não ter recurso, tem pessoas que passam fome, uma miséria. Lá tem muitos muçulmanos que às vezes abrem uma empresa, convidam os cristãos para trabalhar, mas eles precisam negar a sua fé, em troca do dinheiro, em troca do alimento. Então, vive lá nessas chantagens que são feitas. Então, eu me prontifiquei de levar 40 Bíblias, a gente vai estar tentando comprar na Sociedade Bíblica de Moçambique, é onde fica a comunidade, né? O pastor, só ele tem a Bíblia, ele e a esposa, e está muito velha a Bíblia dele. E eu senti do coração, não pediram a gente, mas a gente está abençoando essa comunidade. São 40 pessoas, adultos, que tem lá, e tem 53 crianças. Material didático infantil, já entregamos para ele trabalhar com as crianças lá, né? Tem, acho que aproximadamente 25 jovens. Então, essas 40 Bíblias vai estar atendendo. E tudo isso também é através da sua fidelidade. Então, nessa semana, a gente está tentando direcionar esse valor, e vai comprar lá o manual da Bíblia, vai estar distribuindo. Então, ainda que a igreja tenha as suas manutenções, tem outros investimentos, ajudamos também alimento aqui na ação social, que tem ajudado o caso de Ana, também Instituto Efraim, Centro de Recuperação. Então, a obra de Deus, ela não para. No Afeganistão, a gente tem uma obra lá que acompanha também, Missão em Desafio, o pastor Edson Teixeira, que ficou de vir esse ano aqui para trazer vídeos de lá, onde crianças são compradas, são escravizadas, né, são tomadas das suas casas, dos seus pais. Então, é uma realidade muito diferente da nossa. Mas a gente está nesse projeto, que Deus ele possa fazer novos projetos e que a gente possa ter condição também de estar abençoando essas famílias. Então, a Ibrenjo está sendo já uma referência, está sendo uma influência, até mesmo em outros lugares lá fora. Então, a gente pode ser uma igreja pequena, mas com uma visão grande. Tá bom? Então, fico grato aí à fidelidade de todos aí. Vamos continuar nessa missão, porque juntos nós somos mais fortes. Amém? Sim. Domingo que vem vai ter entrega vai ter certificado da jornada. Quem concluir as 13 aulas, no domingo a gente vai estar aqui entregando o certificado de conclusão. E também nós vamos abrir mais uma vez para testemunho, que já tem bastante testemunho para ser contado. Temos pessoas aqui que foram curadas de uma pneumonia, né? Que ela estava dependendo até de transfusão de sangue, né? Tem irmã também, anemia. E tem também, a irmã também foi do útero também, encarou-se também nossa célula também, né? Tem outros testemunhos aí que estão. Então, se você tem um testemunho da sua célula, estamos aqui ativando o reino de Deus, nós vamos abrir mais uma vez o espaço para testemunho. Já tivemos um bocado aí, mas a gente tem mais outro bocado aí para estar testemunhando. Vem, Teus, vem aqui passar os anúncios, por favor. Amém, glória a Deus. Quantos estão animados com Jesus? Falei, eu estou animado. Glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você está animado? Aí você responde para ele, se está ou não. Se ele não respondeu, é porque ele já está desanimado. Meu irmão, se tu está desanimado, depois de uma peça dessa, de 1 hora essa peça, depois de uma pregação, louvor, Santa Ceia, tem que orar que está pior que Lázaro, que morreu, meu. Vem para fora. Meus irmãos, eu quero dar os anúncios rapidamente. Primeiro anúncio aqui é a Noite Contemplar. Nós vamos ter aqui nossa Noite Contemplar, dia 24 de abril, às 20 horas. Então, você precisa estar aqui. Por quê? Vai ser um momento que a gente vai estar orando e contemplando a presença de Deus. O nome, eu acho que já é sugestivo, né? Contemplar é para contemplar, não é gatinha nem gatinho, é a presença do Senhor, em nome de Jesus. Não vai dar mole. Então, conto com você. Ah, mas eu não sou jovem. Na sua cabeça. Se você acha que você é jovem, você vem. Então, dia 26 do 4... Então, dia 24 ou dia 25 é a Noite Contemplar? 24. Então... Isso, dia 24. Isso aí, dia 24, Noite Contemplar às 8 horas. Nós vamos ter no dia 26 o café de voluntários. Então, você que deseja servir aqui nessa casa junto conosco,
Oi? Isso, gente. Ah, tá. E ser discipulado, né? Então, quem pode vir para o café de voluntários? Se você é membro da Ibrange, eu quero muito servir a igreja, eu amo a igreja. Você é membro? Ainda não. Então, a primeira coisa tem que ser membro, né? Oficialmente. Você também é batizado, se é membro, você é batizado ou se conectou aqui com a gente por meio de carta de transferência, né? Mas também você precisa ser discipulado, meu irmão, discipulado 1 a 1, para estar servindo junto conosco aqui, beleza? Então vai ser o café de voluntário dia 26 de abril, às 17 horas. E café de voluntário tem café mesmo, tá, gente? Às vezes eu passo ali no café de voluntário só pegar um café e venho aqui para o ensaio do Ministério de Louvor. Legendários, meu irmão, se você ainda não fez sua inscrição, você está perdendo. Isso daqui é uma pré-inscrição, mas nem precisa entrar nesse grupo aí, você pode falar diretamente comigo, com o pastor, que a gente manda o link oficial. O pastor, ele conseguiu um cupom de desconto de R$300, então, né, o valor do Legendários é um valor considerável, mas se você deseja ir, eu acredito que essa oportunidade é uma oportunidade única por conta desse contato. E os equipamentos também eles estão conseguindo arrumar para você que deseja ir, sem precisar pagar ou alugar. Então, se você quer subir a montanha, se tornar um legendário, sua esposa vai agradecer. Bora, Ávila. Raspar esse cabelo aí que nem eu subir a montanha, meu irmão. Vamos se tornar um legendário. Meu irmão, agora eu quero anunciar o Encontro com Deus, dia 13 e dia 14 de junho. Pergunta para a pessoa que está aí do teu lado, você quer ter um encontro com Deus? Então você faça sua inscrição para o encontro com Deus, amém? Uma observação aqui, tem 2 links. Eu não sei o que é isso. Vai, meu irmão, vai. Se você se arrependeu, o pastor lhe dá a garantia que ele paga em dobro o seu valor que você pagou. Não é isso? Não, o valor de volta, né? O dobro foi por minha conta. Mas a gente paga em dobro o que você pagou. Não tem como se arrepender você participar de um evento desse. Amém? Nós temos um encontro de fato com o Senhor, então é muito intenso, de ministrações, oração, experiência com Deus, é algo maravilhoso. Passamos 2 dias aqui imersos na presença de Deus. Faça a sua inscrição. 2 pontos aqui, são 2 links. Um é para quem está indo pela primeira vez e o outro é para quem está indo servir. Para quem está indo servir, tem uma capa grande lá na página de inscrição, trabalhadores. Mas eu quero servir, Mateus, é a primeira vez eu quero servir. Não, então você vai para receber primeiro, depois você vai para trabalhar. Amém? Não erre isso, porque senão vai dar BO lá na hora. E agora, para a gente fechar os anúncios, no dia 28 de junho, às 9 horas, nós vamos ter o quê? Vai, atmosfera? Batismo nas águas, meus irmãos. Meu irmão, o batismo é uma declaração pública de fé. O que é isso, Mateus? Uma declaração pública de fé. Agora, quem está namorando aí, levanta a mão. Quem está namorando, levanta a mão. Ninguém está namorando aqui. Que isso, misericórdia. Quem está com o teu aí, segura, não perde não. Tem alguém noivo aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Gente, eu vou orar mais por isso aqui, está repreendido toda escassez. Vai frutificar, meu irmão. Olha só. O que é um compromisso público de fé? A pastora Cristiane, que não era pastora na época, namorava o pastor Luiz, que não era pastor na época, era Cristiane e Luiz. Aí, chegou um determinado momento que o namoro estava bom, vai, vem, leva para casa, traz, sai, tira foto, tá. E aí? Mas o que tu falou para ele? Como é que vai ser? Vamos casar ou não vamos casar? É ou não é? Aí o que o pastor Luiz teve que fazer? Um compromisso público do amor dele. Bota o bambolê no dedo. Agora, onde ele vai, todo mundo vê que ele é comprometido. Onde ela vai, todo mundo vê que ela é comprometida. O batismo é exatamente isso. Mas eu amo Jesus, eu creio nele. Então, vamos fazer um compromisso público de fé, que você agora nasceu de novo, e todos vão ver que agora você é um filho, uma filha de Deus. É um compromisso público de fé. E a gente está com uma meta aqui. Pelo menos, cada célula levar uma pessoa ao batismo.
Gente, se isso acontecer, pelo menos nós teremos 40 vidas sendo batizadas nesse dia. E cada vida que batizar dá festa no céu. Então, conto com você. Quem está junto comigo, fala, eu estou junto contigo. Então, você que veio aqui, ó, recebeu Jesus após a pregação, essa é a sua oportunidade, não perde. Amém? Dá o seu nome para a pastora e fala, eu quero me batizar, ter esse compromisso público de fé com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos embora, senão vai virar vigília, hein? Que foi benção, hein? Hoje é um momento atípico, né, irmão? Culto especial. Gente, nós queremos honrar todos os irmãos que participaram do teatro. Se você puder aqui, vamos subir aqui no altar os artistas de Jesus, vocês que dançaram, louvaram, staff, que está estafado também. Da mídia, atmosfera, o staff, os estafados também pode subir. Vamos embora. Dança, todo mundo. Você trabalhou, sobe aqui. Amém? Vamos honrar essas pessoas. Quero parabenizar todos vocês, a Amanda também, o empenho, a dedicação, toda a equipe, né? Sabemos que é um corpo, cada um fez a sua parte como membro desse corpo, então de parabéns. Nós fomos altamente abençoados, né, por cada um deles. Louvamos pela vida de vocês. Essa igreja, ela tem uma promessa, uma profeta de Deus lá na igreja da cidade, São José dos Campos, né? Qual o nome dela, pastora, a profeta? Esqueci o nome dela. Carmen. É pastora, né? É profeta ela. Ela é líder do profético da igreja da cidade, pastor Carlitos Paz. Tivemos uma conversa com ela. Tivemos a honra de ter um gabinete com ela. Ela falou assim, o ministério de você vai ser conhecido pela arte, hein? Olha só, hein? Está acontecendo, hein? Está acontecendo, hein? Isso aí. Está me chamando, gente? Mas eu não fiz nada aí. Ah, o senhor não? É, irmã. Vocês aí, gente. Tem mais. O que mais? Quer dar uma palavra em nome do pessoal? Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé, merece, né, gente? Vamos dar uma salva de palmas para essa equipe linda aí, ó. Parabéns a todos vocês, parabéns. Foram 1000. Nos emocionaram demais. Falou muito com o meu coração. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer, né? Subam aí, galera. Glória a Deus. Mariana também, que está aí com o Ministério de Libras, né? Que veio no ensaio. Glória a Deus por esse projeto. Quero mais uma vez agradecer, gente, porque assim, a obra do Senhor, a gente não faz de forma alguma sozinho. E quando eu olho para essa equipe, cara, eu fico assim emocionada de verdade, porque eu vejo que de fato a gente é um corpo, né? Cada uma aqui no seu talento, no seu dom, com a sua criatividade, unindo as forças, a gente entrega o melhor para o Senhor. Né? Esse musical, esse ato de Páscoa foi muito corrido, eu conversando com as meninas, com a Júlia, com a Érica, enfim, a Tamires, minha amiga, tu vai ensaiar pro ano que vem? E assim, para a glória de Deus, a gente conseguiu deixar a mensagem. E o mais importante, gente, foi o que aconteceu aqui no final. Vidas lembraram do propósito, do porquê que o Senhor se entregou naquela cruz, que foi por mim, que foi por você. Então, é o nosso dever fazer valer a pena o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Amém? E só quero agradecer, então, uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa. Que Deus abençoe, que Deus renove vocês. E vamos que vamos. Ele nos abençoar, amém ou não amém? Muito, né? Agora nós vamos abençoá-los, amém? Então, impõe as suas mãos para cá, porque vocês têm um abençoador. Senhor, nós queremos te louvar por toda essa equipe, Senhor Jesus, por cada um dos teus filhos que se doaram, Senhor, que se dedicaram, Senhor, que se empenharam para trazer a sua mensagem, Senhor. Nós queremos abençoá-los de formas maravilhosas, recompensa cada um, fortalece, sustenta, dando saúde, renovo e força, suprindo todas as suas necessidades, cuidando da sua casa e família, livrando de todo mal, que o Senhor possa acrescentar mais graça, unção, virtude sobre cada um dos teus filhos. E nós somos extremamente gratos pela vida deles e queremos te louvar em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.
Muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe. Obrigada. Vambora, vai. Isso aí, parabéns, parabéns. Bom demais. Vai ter outros, né? Estou me empolgado para os próximos já, hein? Quem nos visita pela primeira vez, levante sua mão, a gente quer te conhecer. Então, quem nos visita, seja bem-vinda, minha querida. Um beijo no seu coração. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Receba a nossa homenagem a vocês. Tem mais pessoas aqui, ó. Tá aí, seja muito bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe. Obrigado aí pela presença de vocês. Aqui, ó, tem mais gente aqui, ó. Receba a homenagem nossa a você que nos visita, a todos aqui presentes. Gente, não vão embora antes de receber uma pequena lembrança da nossa igreja, tá bom? Nós temos uma lembrança para entregar para vocês e obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações. Uma ótima semana e uma feliz Páscoa a todos vocês. Graça e paz e boa noite.